Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus e crescermos juntos em conhecimento para que a nossa vida seja agradável a Deus, segundo as orientações de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. Um dos textos mais belos que nós temos na palavra de Deus está em Apocalipse, capítulo 21, quando se fala do novo céu, da nova terra, do triunfo no amor de Deus, a vitória plena e completa que nós chegaremos até ela pelo poder de Jesus Cristo que opera em nós a cada dia e o Espírito Santo que nos conduz e nos cela pelos seus frutos para que nós cheguemos à plena salvação que Deus tem proposto para cada um de nós. Salvos do quê? Muitas pessoas perguntam. Salvos deste mundo de dor, de tristeza, de luto, salvo dessas questões de adversidades humanas, de doenças, de separações, salvo de tantas estruturas negativas daquilo que o mundo tem nos apresentado, e nós estamos aqui lutando para sobreviver a cada dia com uma certeza que vamos morrer, vamos descansar no Senhor. Então, essa vida, ela passa a ser um tanto quanto sem sentido, porque nós lutamos para viver, para construir, lutamos para criar relacionamentos afetivos, e se não houvesse a perspectiva da ressurreição e de vida eterna com Jesus Cristo, nós teríamos uma vida absolutamente em vão. Porque tudo que nós construímos, todos os laços relacionais, tudo aquilo que nós podemos apreciar e desfrutar e construir, vai ficar aqui, não tem como levar conosco. E assim, o texto de Apocalipse 21, apresentado ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, esse texto mostra uma realidade espiritual que nós vamos conhecer juntos na volta de Jesus. O lugar aonde estaremos com Jesus. O lugar onde Jesus fala que ele foi preparar para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então, Apocalipse 21, a partir do primeiro versículo, o texto bíblico, ele nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e já não existe o mar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como que nós podemos observar esta posição bíblica, né? Isto que está sendo apresentado aqui na Bíblia, nesse texto tão belo, nesse texto que nos faz tão bem, né? Como que nós podemos
observar os detalhes desse texto. Primeiro, a revelação de Deus ao apóstolo João. E no primeiro versículo do capítulo 21 de Apocalipse, ele já começa dizendo que ele viu. E ele fala: vi um novo céu e nova terra. Não é aquilo que me contaram, não é aquilo que é uma possibilidade, é uma certeza. O apóstolo João nos mostra uma certeza absoluta. E ele fala: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observem que o apóstolo João ele está preso numa ilha, a ilha de Patmos. E esta expressão de mar, que na linguagem profética, dentro da estrutura hebraica bíblica, a expressão mar representa os povos, as nações, né, as populações em geral. Mas também o apóstolo Paulo está falando do mar que separa a ilha do restante das outras igrejas que ele está escrevendo. Afinal de contas, na ilha ele escreve para 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o que ele traz aqui na sua expressão pessoal é que um dia o mar não existirá mais, mas também um dia não haverá mais povos diferentes, todos serão um único povo diante de Deus, todos seremos povo de Deus, haverá um só povo, filhos de Deus, focados em Jesus Cristo, regenerados pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Haverá um só povo e este povo estará com Deus. É isso que ele coloca aqui. Né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, para o seu marido. A noiva adornada para o seu marido. Como que é uma noiva? Quando nós participamos de casamentos, nós observamos que as pessoas capricham no vestuário, nos cuidados com todos os detalhes, tudo tem que sair perfeito, ou principalmente no que se refere à noiva, o penteado do cabelo, o vestido, não pode ter uma mancha, não pode ter uma mácula, todos os detalhes que compõem ali a expectativa de todos os que estão aguardando que aquele casamento aconteça. E é esta figura que o apóstolo João utiliza aqui. A cidade é tão bela quanto uma noiva chegando para o seu casamento. A reação do noivo quando vê a noiva entrando na igreja, entrando no momento do casamento, é de fato bastante interessante, chama muita atenção o brilho no olhar, a alegria, a satisfação de ver a noiva. E é esta figura que o apóstolo João está trazendo. Quando nós chegarmos à cidade santa, a Nova Jerusalém, nós olharemos para esta cidade como se estivéssemos olhando para uma noiva entrando no seu casamento. Só que, na verdade, a noiva é a igreja de Cristo, somos nós que estaremos entrando nesta cidade para ali habitar com Jesus Cristo. E ele fala, né, no versículo 3, então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus estará conosco eternamente, nós seremos um único povo, o povo de Deus, falando o mesmo idioma, tendo acesso a tudo que Deus criou e nos confere para que nós vivamos bem, felizes, para que nós possamos encontrar e compartilhar a eternidade com todos aqueles que nós amamos. É por isso que no versículo 4, o texto continua falando que Deus, quando nós nos encontrarmos com Ele, estivermos ali presente, Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá,
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não só a lágrima da morte, não só a lágrima do luto, mas toda lágrima. Quantas vezes nós choramos por muitas adversidades que nós passamos neste mundo, não é? São pais que choram por seus filhos, mães que choram por seus filhos, filhos que choram, né, também às vezes por seus pais, filhos que choram por situações adversas impostas pela vida, pela insegurança, pela indecisão. Então, nós temos muitas adversidades neste mundo que nos levam ao pranto, que nos levam ao choro. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, na Nova Jerusalém, então Deus enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Não haverá mais separação de morte entre os seres humanos, porque nós estaremos na vida eterna. É muito interessante nós termos em mente que nós nunca seremos seres eternos. Nós viveremos na eternidade com Deus. O princípio da eternidade continua sendo o mesmo. O que Jesus fala? Que ele é a videira verdadeira, usando a parábola da videira, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, temos que nos manter ligados nele, e todo aquele que se separa dele vai secar, vai morrer e só serve para ser queimado. Assim também será na eternidade. Nós viveremos eternamente, porque estamos ligados àquele que é eterno, mas nunca vamos nos separar dele, por isso viveremos na eternidade. Mas nós não seremos seres eternos, viveremos eternamente, que é algo diferente. Um ser eterno é um ser divino, aquele que tem vida em si mesmo e em si mesmo pode viver eternamente. Nós não seremos deuses, estaremos na eternidade com Cristo. Continuaremos submissos às palavras de Deus, aos mandamentos de Deus, às leis de Deus que nos conduziram até lá e vão permanecer por toda a eternidade em vigor. Ali, a morte já não existirá mais. Por quê? Porque a morte, tratando aqui da morte dos seres humanos, a morte não existirá mais porque a morte não era para existir aos seres humanos. Deus não nos criou para a morte, é por isso que a morte nos parece tão avessa. Toda vez que nós temos que nos deparar diante da morte, nós sentimos um peso muito grande, uma ausência muito grande, refletimos muito a respeito da vida, a respeito do pecado e o que o pecado fez conosco e continua fazendo a cada dia, de tal maneira que todos nós, a cada dia, continuamos caminhando para a morte. E como é dura esta mensagem, como é dura essa palavra em ter essa certeza, né, irrevogável que nós estamos caminhando para a morte. Mas também, dentro da certeza da salvação e da expressão de fé, nós temos que lembrar que nós também estamos caminhando para a ressurreição e para a vida eterna em Cristo Jesus. Caminhamos para a morte por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus, que já nos redimiu do pecado, para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas, tem a garantia da ressurreição para a vida eterna. Já não existirá morte, nem luto, né? Não haverá luto, não é só a expressão da morte, né? Porque o luto ele trata de perdas. Né? Todas as vezes que nós falamos de luto, nós estamos falando algo que foi perdido. Quando nós falamos de luto com relação à morte, o luto por alguém que nós amamos e descansou no Senhor, né? Nós estamos falando que nós perdemos aquela pessoa. Mas tem muitos lutos que nós sofremos na vida. Muitas vezes, quando nós nos separamos de alguém que nós gostamos muito, né? Ele não precisa morrer, mas às vezes a vida nos separa, a vida nos leva para lugares distantes. Então, isso também promove um luto.
No ministério pastoral, por exemplo, quando o pastor é transferido de distrito, o pastor da igreja adventista, nós chamamos de distrito o conjunto das igrejas que o pastor toma conta. No meu caso, eu moro aqui em Dracena, interior de São Paulo, e as igrejas que eu participo, né, que estão sob a minha responsabilidade, são de Panorama até Pacaembu, no total de 8 igrejas. Então, estas igrejas, esse conjunto de igrejas, é o que nós chamamos de distrito. E cada vez que um pastor é transferido de um distrito, ele entra num processo de luto. Por quê? Porque há um distanciamento, há uma perda daquelas pessoas que você criou afinidade, aquelas pessoas que você está cuidando, né, que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade para que você oriente, para que você cuide, para que você promova crescimento, promova restauração. Então, cada vez que o pastor muda o seu ministério de lugar, muda de distrito, assim como outros líderes religiosos também fazem, de outras denominações, né, sejam evangélicas, protestantes ou católicas, o padre também muda, né, da sua paróquia. Então, quando nós temos esta mudança, nós temos perda. Então, na vida, nós temos muitos tipos de luto, mas não haverá mais luto. Por quê? Porque não haverá mais perdas. Nós não teremos mais separação. E por isso não haverá pranto, não haverá dor. Por quê? Porque as primeiras coisas se passaram. Não haverá a dor da ausência, a dor da perda, não haverá a dor, né, que é promovida por doenças, porque nós também teremos uma saúde plenamente perfeita, não teremos problemas, né, com a nossa saúde. O versículo 5 ele diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha o que Deus ele está falando aqui. Ele está falando que, primeiro, tudo está feito. Ou seja, tudo está preparado, só esperando que nós cheguemos lá. Tudo está feito esperando por você. Tudo está feito esperando que você chegue a esta cidade que está preparada como uma noiva para que você chegue ali para a sua entrada neste lugar. Tudo está feito, tudo está pronto. E Deus fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, usando duas letras aqui do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra, o Ômega, a última letra. É como ele fala, se ele falasse no idioma português, né, dentro da língua portuguesa, né, eu sou o A e o Z. Ou seja, eu compreendo todas as coisas em mim. Tudo está sobre o meu comando, tudo está sobre a minha autoridade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você tem sede de vida? Você tem sede de viver? Beba da água da fonte que Jesus Cristo está oferecendo para você. Assim como Jesus Cristo ofereceu a água para a samaritana que estava no poço retirando água. Primeiro Jesus pede água e ela fala: se o senhor soubesse quem eu sou, não estaria me pedindo água. Ela fala isso por ser samaritana e Jesus ser um judeu, e judeus e samaritanos não se davam bem. Mas Jesus já sabia que ela era uma samaritana e ele pede água. E ela dá essa resposta: se você soubesse quem eu sou, você não me pediria água. E aí Jesus responde falando: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu daria a água da vida e nunca mais você teria sede. É isso que Jesus quer fazer com você, com a sua família, com todos aqueles que se aproximam dele. Oferecer uma água espiritual
uma água com conhecimento, com verdade, com transformação, com edificação, com construção de vida para o bem, de tal forma que você não vai precisar buscar em outro lugar. Nunca mais você vai ter sede da verdade espiritual que Cristo está apresentando para você. E aí ele coloca no versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará essas coisas. Apocalipse é um livro escrito para vencedores. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo somos mais que vencedores, porque vencemos todas as coisas aqui e ainda venceremos a morte na ressurreição por Cristo Jesus quando ele voltar. Então, se mantenha firme, se mantenha na direção de Deus e deixe Deus cuidar de você. O vencedor herdará todas essas coisas que já está tudo feito, preparado, só aguardando você chegar, aguardando você entregar a sua vida a Jesus Cristo e entregando a sua vida, como diz a palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você crê na palavra de Deus? Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Você quer passar pelo batismo para chegar à salvação? Então, se você, aquele que crê e for batizado será salvo. Deixa o Espírito Santo te guiar e nessa trajetória espiritual você vai compreender as bênçãos e a água viva que Jesus Cristo está te oferecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Que o Senhor nos dê da tua paz e direção, que sejamos sempre guiados pelo teu poder e pelo teu Espírito através da tua palavra, a Bíblia. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.